Como você está se sentindo? Eu tenho uma resposta para sua inquietação. Eu sou o Bruno Remberg e hoje nós vamos falar sobre propósito. Você sabe qual que é a maior necessidade do ser humano? É a descoberta do seu propósito. Isso explica porque muitas pessoas vivem insatisfeitas, investindo em cursos, em faculdades, em carros, em roupas, até mesmo em casamento, achando que isso vai suprir com a maior necessidade que existe no coração dela. Não que essas coisas sejam erradas, não que você não deva ter essas coisas, mas isso não vai te trazer o que somente o propósito te traz, que é o senso de realização, que é o sentido de vida. Então, hoje eu quero te ajudar a descobrir qual é o seu propósito. Mas antes vamos entender o que de fato é propósito. Propósito é a razão original pelo qual eu e você fomos criados. Em Jeremias 1,5 a Bíblia diz que antes de irmos para o ventre da nossa mãe, Deus ele já nos escolheu. E antes de nascermos, Ele nos separou e nos designou a sermos algo. No caso de Jeremias, foi ser profeta. Ou seja, antes de nascermos, antes de irmos para o ventre da nossa mãe, Deus já nos deu uma missão. E o propósito nasceu antes da gente. Eu costumo dizer que Deus ele encontrou uma necessidade, Ele viu um problema nessa geração e criou uma resposta para esse problema, que é a ideia, e essa resposta se chama propósito. Mas para essa resposta, Ele criou um mensageiro, que somos eu e você. Então, antes de irmos para o ventre, Ele nos conheceu e nos designou uma missão. Então, Ele fundiu uma missão em nós, aí sim nos enviou para o ventre. Então, nós somos uma resposta para essa geração. E por que então vivemos insatisfeitos? Porque quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente vive uma vida qualquer, uma vida sem rumo, sem direção, onde qualquer coisa serve. Mas se você entende o seu propósito e cumpre o que de fato você veio cumprir, aí você encontra o seu sentido de vida, o senso de realização e outra. Deus é o maior patrocinador dos seus projetos. É Ele quem abre os caminhos para você caminhar. É Ele quem te dá as ferramentas certas para você servir o povo. Então vamos dar um basta nisso. Chega de tentar preencher o nosso coração com coisas que não cumprem a função do propósito. Essa insatisfação que a gente tem, somente o propósito pode suprir. E o seu propósito é bom você entender que não tem a ver com os seus pais, não tem a ver com a sua criação. Jesus ele nasceu para ser rei, porém ele nasceu numa manjedoura, mas nem por isso ele deixou de ser rei. O seu propósito não tem a ver com o seu cargo, o seu propósito não tem a ver com a área que você trabalha, o seu propósito não tem nada a ver com isso. O seu propósito é a ideia que rege você, é a razão pela qual você nasceu. Então, tendo conhecimento disso, a gente entende que o propósito é mais importante do que qualquer outra coisa, porque ele é a ideia central que rege a nossa vida. É Ele que nos direciona para os caminhos certos, é Ele que nos direciona para as decisões certas, é Ele que nos mostra quem deve e quem não deve andar com a gente. Eu quero que você saiba que eu comecei a buscar em janeiro e somente o mês passado eu consegui descobrir de fato o meu propósito. Então eu vou passar para você algumas dicas que eu usei, algumas práticas que eu usei para descobrir o meu propósito, tá bom? Eu espero que você se dedique a isso, porque isso vai fazer a grande diferença na sua vida. Então vamos lá. Como então descobrir o meu propósito? Eu vou dar para você o exemplo que eu usei na minha vida. Primeiro, autoconhecimento. Você sabe me dizer quem você é? Em Oséias 4, versículo 6 diz: meu povo se destrói por falta de conhecimento. O maior inimigo do homem não é o pecado. O maior inimigo do homem não é Satanás. O maior inimigo do homem é a ignorância. Porque se você não sabe me dizer quem você é, nada mais faz sentido. Então se pergunte, coloque no papel: o que me faz feliz? O que me deixa triste? O que me faz se sentir realizado? O que me faz se sentir cabisbaixo? O que gera ódio no meu coração? Faça essas perguntas, porque isso vai te direcionar ao autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, para que todas as coisas comecem a fazer sentido, para que as suas escolhas sejam assertivas, para que você saiba para onde deve ir. Então, primeiro de tudo, saiba quem você é.
Segundo, o seu propósito está entre o que você mais ama e o que você mais odeia. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não consigo me conformar em ver uma pessoa que sonha, que deseja, que quer tanto algo, que quer ser algo, que quer ter algo, mas ela não faz nada em prol daquilo. Ela está acomodada, ela não busca conhecimento, ela não caminha em direção a esse sonho. Eu não consigo me conformar com isso. E o que eu mais amo, eu amo ver as pessoas improváveis conquistar as suas coisas. Eu amo ver as pessoas crescerem, evoluírem, se desenvolverem, amadurecerem. Eu amo ver as pessoas chegarem ao seu destino final. Eu amo ver as pessoas conquistando algo, se tornando melhores a cada dia. E o que me dá prazer é contribuir com isso. Então, entendendo que eu não me conformo, ou seja, o que eu mais odeio e o que eu mais amo, eu entendi que o meu propósito é contribuir com a evolução do ser humano, que é treinar o ser humano, que é agregar conhecimento a ele. Então, procure descobrir o que você ama e o que você odeia. O seu propósito está entre essas duas coisas. Terceiro, o que as pessoas dizem que você é bom e para que elas te procuram? Qual é a necessidade que elas têm que as fazem procurar você? Seja para conselhos, seja para direcionamentos. E qual é a área? Casamento, na área financeira, na área emocional, na área profissional, na área espiritual. Para que elas te procuram? Procure pensar a respeito disso. Porque se elas te procuram por causa dessa necessidade, é porque elas veem em você algo que é especial, algo que é diferente, que você pode ajudá-la. Então reflita sobre isso também. Quarto, qual é a ideia que sempre te regeu? Essa é uma das perguntas mais importantes que você pode perguntar para si mesmo e obter a resposta. Eu, por exemplo, a ideia que sempre me regeu foi conselhos. Eu sempre gostei de estar no meio de pessoas mais velhas. Eu sempre gostei de estar no meio de pessoas maduras, porque eu aprendo com os conselhos delas. Eu aprendo com a superação de cada uma delas, as fases difíceis que elas passaram e superaram, a forma na qual elas venceram certas dificuldades, certos obstáculos. Isso me agrega valor. Eu amo estar no meio de pessoas mais velhas por conta disso. E logo isso me faz querer passar para as pessoas esse conhecimento. Então eu sempre gostei de conselhos, de aconselhar as pessoas. Eu sempre gostei de filmes de superação. Eu sempre gostei de ver pessoas conquistando seus objetivos. Sabe, essa é a ideia que me rege. O que me traz senso de realização é contribuir com o crescimento das pessoas. É alguém me falar assim, muito obrigado por esse conselho, mudou a minha vida. Muito obrigado por esse direcionamento. Isso me faz se sentir realizado. Então essa é a ideia que rege a minha vida. A ideia que te faz tomar todas as escolhas, que te faz escolher o livro que você vai ler, que te faz escolher o filme que você quer. É ela que rege tudo. Então descubra qual é a ideia que te rege, quais são os assuntos, os temas que te cativam, que te chamam a atenção. Quinto, desenhe sua visão e sua missão. Qual a diferença entre os dois? Visão é quando você consegue enxergar os seus próximos 20 anos. Então coloque no papel, escreva no papel de forma detalhada como você vai estar, com quem você vai estar, o porquê você vai estar, o que você vai estar fazendo, qual vai ser a sua renda anual, qual vai ser a sua renda mensal, qual vai ser a sua função. Tudo, coloca tudo. E o que é missão? Missão é o que você vai fazer todos os dias para que essa visão aconteça. Então saiba que cada dia é único e cada dia você tem que dar um passo a mais. Não aceite o comodismo, não se deixe parar pelas circunstâncias, pelos obstáculos, porque cada atitude, porque cada coisa que você persistir, ela vai te colocar mais perto do seu destino. Então desenhe no papel aí qual vai ser a sua visão e qual vai ser a sua missão. E se empenhe, se dedique a isso todos os dias. E sexto, nunca espere se sentir pronto para começar a cumprir o seu propósito. Vai do jeito que você está. Nunca espere se sentir pronto para começar a cumpri-lo. Comece do jeito que você está. Veja, eu não tenho diploma, eu não tenho faculdade, eu não tenho curso especializado, eu não tenho nada. Mas eu tenho algo que é mais importante do que qualquer outra coisa, que é o meu propósito.
E eu descobri que o meu propósito é estar aqui falando com você. Então eu já comecei. E eu faço isso dentro do meu trabalho, eu faço isso numa reunião de família, eu faço isso com os colegas, eu faço isso em qualquer lugar. É isso que me rege, é isso que me traz satisfação, e é isso que agrega valor às pessoas. Então não espere, vá do jeito que você está, comece com o que você já tem. Deus já te deu tudo que você precisa para realizar o seu propósito. Ele é o maior interessado em te fazer feliz. E nada pode te fazer mais feliz do que o seu propósito. E aonde você vai descobrir tudo isso? É na fonte. E quem é a fonte? É Deus. Porque se foi Ele que te criou, e se foi Ele que te deu esse propósito, somente Ele pode te revelar. Então eu quero te incentivar a não ser um religioso, mas eu quero te incentivar a orar. Eu quero te incentivar a meditar na palavra de Deus, porque ali estão todas as respostas que você procura. Sabe? Não tem a ver com religião, com placa de igreja, tem a ver com relacionamento entre a criação, entre o Criador e a criação, entre o Pai e o Filho. Então, chega de desperdiçar tempo, chega de ser infeliz, encontre a sua felicidade, saiba para onde você está indo, saiba quais são as decisões que você vai tomar. O propósito, ele vai te dar direcionamento de futuro, clareza de futuro. Se você sabe que seu propósito é desenvolver pessoas, então você já sabe qual livro você lê, você já sabe qual curso você fazer, qual faculdade você fazer, quais são as propostas que você deve aceitar. Porque quando você não descobre o seu propósito, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Isso é horrível. A gente caminha sem saber para onde está indo, caminha no escuro, sem saber para onde está indo. Mas o propósito, ele te dá clareza, ele ilumina, ele clareia os seus próximos 20 anos, ao ponto de você conseguir desenhar e cumprir e realizar tudo que você desenhou. Porque tudo isso foi fundamentado no seu propósito. Então eu quero te encorajar a gastar todo o tempo que for necessário para descobrir o seu propósito, porque ele é a coisa mais importante da sua vida, e nada vai te trazer sentido a não ser ele. Nada vai te trazer satisfação, senso de realização do que ele. Sabe, existe um versículo que diz assim: buscai o reino dos céus e a tua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo está embutido no propósito. A sua vida financeira, a sua vida sentimental, emocional, tudo está embutido no seu propósito. Quando você aceita o seu propósito, quando você descobre o seu propósito, todas as demais coisas fazem parte dele. Acontece consequentemente, você não precisa se esforçar. Então eu quero te incentivar a hoje, mais do que nunca, a focar nisso. E eu tenho certeza que quando você descobrir o seu propósito, tudo vai fazer sentido. Você de fato vai ser feliz. 7ª e última dica: soluções para as suas necessidades. Quando você descobrir o seu propósito, com certeza você vai encontrar algumas dificuldades. Assim como Jeremias encontrou dizendo que era muito jovem, e Moisés dizendo que tinha dificuldade de não falar. Porém para Jeremias Deus disse: não tenha medo, porque eu estarei com você. E para Moisés, que tinha dificuldade de não falar, Deus já havia preparado uma solução para essa inquietação dele, que era Arão. Só que Deus nunca deixou de usar a pessoa no qual ele enviou o propósito, no qual ele colocou o propósito. Saiba, Deus nunca vai substituir uma missão que é sua, mas Ele vai enviar pessoas para te ajudar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a cumprir o meu propósito, Deus enviou pessoas. Existe uma pessoa que está me ajudando lá do Rio de Janeiro, que através de um vídeo meu, ele se sentiu no coração de me ajudar. E hoje ele me ajuda com conselhos, com mentoria. A pessoa que está por detrás dessas câmeras, que está produzindo tudo isso aqui, está me ajudando, foi uma pessoa que Deus enviou. Sabe, Deus vai colocando pessoas, vai colocando ferramentas para te ajudar no cumprimento. Como eu falei, Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado em tudo isso. Então eu quero te encorajar a não ter medo. Saiba que para todas as suas necessidades, Deus já deu uma resposta, já tem algo preparado, já tem a solução. Você precisa apenas ir confiando que as demais coisas Ele fará. Então, descubra o seu propósito e seja de fato feliz, e se entregue a resposta original para Deus. O que Deus mais espera de você é que você cumpra a missão
na qual Ele colocou em você. Em Marcos 1,17, Deus disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Vejam, eu vos farei, é Ele quem vai te formar. Assim como Ele disse para Jeremias: antes de você ir para o ventre, eu te formei. Sabe, então você já tem tudo o que você precisa. Então saiba, você é perfeito para o seu propósito. Tudo já está em você. Ele te formou e entregou para você tudo o que você vai precisar. Apenas confie nele e busque nele todas as suas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Envie para os seus amigos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.